Aqui estão apenas 10 dos muitos mistérios que os cientistas estão trabalhando para resolver. Número 1. Ninguém conhece a verdadeira idade das luas de Saturno. Há mais de 4 bilhões de anos, quando o nosso sistema solar ainda dava seus primeiros passos, surgiram diversos satélites e luas ao redor de Saturno. Esses corpos celestes, especialmente as luas maiores, carregam consigo as marcas de uma longa e fascinante história, impressas nas vastas crateras que adornam suas superfícies. No entanto, recentes modelos sugerem algo intrigante. Algumas dessas luas saturninas podem ser consideravelmente mais jovens, com uma idade estimada de apenas 100 milhões de anos, ou talvez até menos. Os cientistas, incansáveis em sua busca pelo conhecimento, desenvolveram formas de determinar a idade desses satélites. Uma das estratégias utilizadas é analisar a proximidade das luas em relação ao planeta. Através de um incessante cabo de guerra gravitacional entre Saturno e suas luas, as órbitas desses corpos celestes são gradualmente empurradas para espaços mais distantes ao longo de períodos extremamente longos. Para ilustrar esse fenômeno, podemos fazer uma curiosa comparação com nossa Lua, que a cada ano se afasta um pouco da Terra, em um ritmo semelhante ao crescimento das unhas. Um estudo sugere que, se as luas de Saturno fossem tão antigas quanto o próprio Sistema Solar, aquelas que estão próximas aos anéis já teriam se afastado consideravelmente. Essa conclusão contrapõe a aparente idade que podemos inferir a partir das superfícies repletas de crateras dessas luas. No entanto, esse debate acalorado adiciona novas perspectivas à busca incansável pela decifração da história do sistema de Saturno. Número 2. As luas de Saturno se formaram todas ao mesmo tempo? Nossa visão das coisas é completamente diferente. Na verdade, no presente, ainda testemunhamos a formação de pequenas luas na borda externa dos impressionantes anéis de Saturno. É intrigante pensar que algumas das luas saturninas, incluindo a diminuta e interna Mimas, possam ter se originado a partir do mesmo material que compõe esses famosos anéis, e ainda mais jovens do que se imaginava anteriormente. É possível que esse material contenha fragmentos de cometas e asteroides que se fragmentaram nas proximidades de Saturno. Outra teoria sugere que as primeiras luas podem ter se fragmentado após colidirem ou se aproximarem perigosamente do gigante gasoso, sendo dilaceradas pela intensa força gravitacional do planeta. Existe ainda a hipótese de que, cerca de 1 bilhão de anos após a formação do Sistema Solar, ocorreu uma reorganização planetária que agitou os pequenos corpos celestes ao redor de Saturno, espalhando-os em diferentes direções, uma combinação perfeita para a formação de novas luas. Adicionalmente, há indícios de que Saturno adotou algumas luas. A presença de marcas semelhantes à varíola em Febe sugere que ela possivelmente veio de regiões distantes e foi capturada pela poderosa gravidade de Saturno em algum momento de sua trajetória. Essa suposição se baseia no fato de que Febe é composta por material proveniente das regiões mais remotas do nosso sistema solar, muito além da órbita de Saturno. Além disso, seu movimento ao redor de Saturno ocorre a uma distância consideravelmente maior em relação às outras luas, e sua órbita é retrógrada, ou seja, em direção oposta à maioria dos outros satélites. Saturno também possui outras pequenas luas externas que seguem órbitas retrógradas, inclinadas em relação ao equador do planeta. Essas características evidenciam que provavelmente são objetos capturados, que não se formaram juntamente com as demais luas do sistema saturnino. Número 3. Por que Saturno tem menos luas grandes do que Júpiter? Júpiter, um imenso gigante gasoso até maior que Saturno, possui 4 luas gigantes e diversas outras menores. Essas são conhecidas como as luas de Galileu, em homenagem ao astrônomo italiano Galileu Galilei, que as descobriu em janeiro de 1610. As luas de Galileu são Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Em contraste, Saturno possui apenas uma lua desse porte, Titã. O intrigante mistério reside no fato de não sabermos por que as grandes luas de Júpiter permaneceram intactas, enquanto a maioria das luas de Saturno parece ter sido despedaçada devido à influência gravitacional e colisões com o próprio planeta.
Uma possibilidade é que, devido à órbita mais distante em relação a Júpiter, esses grandes satélites sejam menos vulneráveis aos efeitos destrutivos da gravidade do planeta. Número 4. Por que algumas luas têm oceanos de água líquida enquanto outras são secas? É nesse ponto que a idade das luas pode revelar sua importância. Graças à missão espacial Cassini, da NASA, que dedicou uma década inteira ao estudo minucioso de Saturno e suas luas, agora possuímos um conhecimento profundo sobre esses corpos celestes. Entre as descobertas notáveis está a constatação de que Encélado, Titã e possivelmente Dione abrigam oceanos de água líquida em seus interiores. Contudo, surge uma pergunta intrigante: por que não Mimas? Apesar de estar em uma posição muito mais próxima de Saturno do que Encélado, e portanto mais suscetível às forças gravitacionais exercidas por ambos, capazes de gerar calor suficiente para manter um oceano líquido dentro de Mimas. Essa questão instigante levanta especulações por parte do cientista planetário Mark Neville, conforme ele compartilha em um artigo publicado na Nature Astronomy. De acordo com sua pesquisa, é possível que Mimas tenha uma idade inferior a 1 bilhão de anos e tenha se formado a partir de materiais dispersos dos anéis de Saturno. Nessa hipótese, quando os fragmentos se uniram para formar Mimas, já teriam passado bilhões de anos, tempo suficiente para que seu calor radioativo, resultante do decaimento nuclear de elementos presentes nas rochas ao longo do tempo, tivesse sido perdido. Sem essa fonte interna de calor, a pequena e rígida Mimas nunca teria sido aquecida o suficiente pelas forças gravitacionais de Saturno para derreter seu gelo e criar um oceano de água líquida. Apesar disso, ainda há indícios de que um oceano em Mimas seja possível. A sonda Cassini revelou que essa lua peculiar apresenta oscilações em seu eixo de rotação, um mistério que pode ser explicado por um núcleo sólido de formato irregular ou pela presença de um oceano que se movimenta sob sua crosta congelada. Número 5. O oceano que reside em Encélado surpreende com sua semelhança ao oceano da Terra, possui uma salinidade comparável. Essa particularidade salgada levanta uma questão intrigante sobre uma possível interação química entre a água e um núcleo rochoso, o que aumenta consideravelmente a probabilidade de que esse oceano seja um ambiente potencialmente habitável para formas de vida simples. Em nosso próprio planeta, essa interação química fornece energia e nutrientes para criaturas que habitam as profundezas escuras do mar, localizadas a quilômetros abaixo da superfície oceânica. Surge então a indagação: será que algo semelhante está ocorrendo em Encélado? Por outro lado, Titã, também portador de um oceano de água líquida, traz um enigma ainda não resolvido. Os cientistas não têm certeza se ocorre interação com a rocha do leito oceânico ou com o gelo presente. Essa incerteza instiga a curiosidade científica, pois desvendar esse mistério é fundamental para compreender as possibilidades de habitabilidade em Titã. Número 6. Qual é a idade dos oceanos? É muito provável que esses oceanos subterrâneos existam há bilhões de anos, uma vez que a formação de um oceano após a criação de uma lua é extremamente desafiadora. Os cientistas ainda não conseguiram encontrar uma explicação definitiva para a origem do oceano em Encélado, embora tenham considerado a possibilidade de um impacto gigante como uma das teorias. Por outro lado, o oceano em Titã pode ter se formado simultaneamente com a própria Lua, há mais de 4 bilhões de anos. Esse oceano pode ter resultado do derretimento causado pelo calor proveniente do decaimento radioativo no núcleo profundo de Titã, de impactos que geraram calor ou até mesmo de uma combinação desses fatores. Vale ressaltar que o calor gerado pelo efeito gravitacional não desempenha um papel significativo em Titã, uma vez que sua órbita está situada a uma grande distância de Saturno. Número 7. Existe vida nos oceanos? Ainda não temos certeza se os oceanos que existem dentro das luas de Saturno possuem os ingredientes necessários para sustentar a vida, mas há indícios intrigantes de que talvez tenham. Encélado desperta grande interesse da NASA na busca por vida além da Terra, pois apresenta 3 dos ingredientes mais cruciais para a vida: água líquida,
os elementos químicos adequados, como carbono ou hidrogênio, e uma fonte de energia. No final de sua missão em 2015, a espaçonave Cassini, da NASA, atravessou uma pluma de água jorrando de Encélado e detectou a presença de hidrogênio molecular. Essa descoberta fortaleceu ainda mais o argumento a favor da habitabilidade em Encélado, uma vez que o hidrogênio é uma importante fonte de alimento para formas de vida que prosperam próximas a fontes hidrotermais na Terra. Em junho de 2023, utilizando dados da Cassini, uma equipe internacional de cientistas também encontrou fósforo, outro elemento químico essencial para a vida, aprisionado em grãos de gelo ricos em sal que foram ejetados de Encélado para o espaço. Análises anteriores desses grãos de gelo já haviam revelado concentrações de sódio, potássio, cloro e compostos contendo carbonato. Titã, que possui metade do tamanho da Terra, é intrigante não apenas devido ao seu oceano interno, mas também pela sua atmosfera densa e rica em nitrogênio, bem como pela complexa química do carbono. Habitada ou não, Titã se torna um fantástico laboratório natural para estudar a química associada à vida. Número 8. As luas ficarão com Saturno para sempre? Existe uma forte possibilidade de que as luas principais de Saturno continuem a orbitar o planeta indefinidamente, porém algumas das luas menores e mais delicadas correm o risco de desaparecer. Essas luas mais recentes, formadas a partir de material disperso nos anéis de Saturno, estão sujeitas a colisões destrutivas e perturbações causadas pelas forças das marés gravitacionais. Essa fragilidade torna essas luas mais vulneráveis aos efeitos prejudiciais de interações com outros corpos celestes no sistema saturnino. Número 9. Chega de luas. Qual é o problema com os anéis de Saturno? Na realidade, estamos testemunhando um desvanecimento gradual, assim como as luas que existem dentro desse cenário. De acordo com os pesquisadores, acredita-se que esse processo possa resultar no desaparecimento completo dos anéis em apenas 100 milhões de anos. Os anéis estão sendo inexoravelmente puxados em direção a Saturno pela poderosa atração gravitacional, semelhante a uma chuva constante e lenta de minúsculas partículas de gelo. Essas partículas, do tamanho de poeira, seguem o curso determinado pela gravidade do planeta, sendo gradualmente incorporadas à sua esfera, deixando para trás um vácuo onde antes brilhavam os magníficos anéis saturninos. E assim concluímos nossa exploração sobre as luas e os anéis fascinantes de Saturno. Esses corpos celestes nos revelam a história do nosso sistema solar e nos surpreendem com sua beleza e mistérios. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo astronômico. Até a próxima aventura na fronteira final.